Olá pessoal, meu nome é Luciano Bravo, eu sou o CEO da Inteligência Comercial e Country Manager no Brasil da Savel Capital Partners. A Savel Capital Partners, ela representa diversos fundos de dívida estruturada e entre eles a Kennedy Funding e o ADBG. Pois bem, a inteligência comercial vocês já conhecem todos os vídeos e palestras que estamos fazendo pelo Brasil e estamos aqui nesse novo vídeo nosso para falar sobre a importância da operação Hard Lender e da cessão temporária de garantia. Esse vídeo vai ser um pouco diferente dos outros, porque nesse faremos explicações por quadros, com o objetivo de passar o máximo de informação para que todos os clientes e parceiros entendam o potencial da operação Hard Lender e da cessão temporária de garantia. Além disso, quero lembrar a todos que no dia 30 de junho haverá a segunda edição do Café com Negócios, um evento em parceria com a Cabedal Investimentos e que será no Hotel Porto Bay, onde as inscrições ainda estão abertas e é um evento gratuito. Também a Inteligência Comercial lançará em julho uma mentoria sobre aporte de capital internacional, que também entrará ainda em junho a inscrição em nosso site gratuita. Vamos lá? O primeiro quadro fala sobre a importância da operação Hard Lender para nós, empresários brasileiros. Todos nós sabemos que as empresas médias, que são empresas que faturam entre 24 milhões de reais por ano a 800 milhões de reais por ano, dificilmente ou praticamente impossivelmente passam de 20 a 30% do seu faturamento em crédito. Pois bem, a operação Hard Lender, ela quebra esse paradigma, porque é uma operação feita sob a abrangência e o domínio de leis internacionais e isso possibilita que o cliente aporte com garantias imobiliárias muito mais que 20 a 30%. Então vamos entender a importância dessa operação para nós, empresários e empresas brasileiras. Vamos começar pelo tópico 1. Cria um novo caminho de crédito que possibilita novas operações. Muita gente nos procura falando sobre eu quero fazer uma operação com SBLC, com cash collateral ou emissão de títulos de dívida. Tudo isso é muito interessante, existe e é possível ser feito. Porém, antes de tudo, o cliente middle precisa ter um track record em operação de crédito internacional e ter uma estrutura jurídica internacional. E é aí que é a primeira grande importância da Hard Lender. Ela cria esse caminho, ou seja, ela cria a estrutura, dá o primeiro crédito e eleva o cliente a uma condição que depois ele pode acessar mais 4 tipos de operações secundárias. Então essa operação Hard Lender para nós é nossa operação primária e o ingresso pela porta da frente do cliente middle no mercado de crédito internacional. A segunda importância é que aceita clientes negativados e com RJ. Sabemos que muitos clientes no Brasil hoje vivem apenas de desconto de duplicata e outras operações que não ajudam a sua evolução na sua linha do tempo. A operação Hard Lender, ela possibilita que você, que está com algum tipo de negativação, seja por limitação de crédito no Bacen, seja por falta de CND ou até outro tipo de impedimento, até mesmo uma RJ, possa usar garantias imobiliárias próprias ou de terceiros para acessar um novo crédito. E isso por si só já torna fantástico. Há casos de clientes que tomaram recurso fora do Brasil e trouxeram recurso ao Brasil para pagar as dívidas aqui e limpar o seu nome. Então é uma operação que ela é real e existe, inclusive para clientes que são negativados ou que estão em RJ. A terceira importância é que ela utiliza todo tipo de garantia. Garantia rural, urbana, industrial, própria, de terceiro, operacional ou não. Ou seja, todo tipo de imóvel dentro do território brasileiro que esteja com as suas certidões em dia e que tenha um valor mínimo de 30 milhões de reais de mercado pode ser utilizado nas nossas operações. Pô, Luciano, mas o meu imóvel não é meu, é de um terceiro. Isso não tem problema. Nós temos como realizar a operação através de um procedimento de interveniente anuente fiduciário. Então, tanto a garantia de terceiro como a sua própria garantia pode ser utilizada no processo. Hoje sabemos
que o sistema financeiro brasileiro tem uma grande dificuldade de aceitar garantias operacionais, garantias fora de grandes centros urbanos e garantias sem nenhuma benfeitoria. Já na operação hard lender, terrenos urbanos sem benfeitoria, fazendas não produtivas e toda sorte de garantia imobiliária que hoje estimamos em mais de 100 bilhões de reais paradas, que não são usadas em crédito, podem ser usadas na operação hard lender. A quarta importância dessa operação diz respeito a que o cliente ele consegue trazer imediato e à vista um crédito entre 50% a 250% do seu faturamento. Como disse há pouco, hoje uma empresa brasileira no mercado médio ela consegue chegar entre 20% a 30% do seu faturamento. Vamos fazer uma conta simples. Se você fatura 100 milhões por ano, entre 20 a 30 milhões é o que você consegue pegar no mercado brasileiro. Numa operação hard lender, você consegue, tendo a garantia imobiliária, chegar de 50% a 250% do seu faturamento. Isso dá de imediato uma mudança no seu fluxo de caixa, porque você não precisará mais vender os seus recebíveis. Você poderá ter o crédito que precisa e pagar tudo à vista, ganhando na compra, na venda e na sua própria estrutura interna operacional. Então imagine uma empresa que hoje fature 50 milhões de reais e tem uma garantia rural de 100 milhões de reais, ela pode pegar os 50 milhões de reais dela. Então, ou seja, ela consegue capturar em crédito à vista com 3 anos de carência o valor de um faturamento ano. Algo impossível no Brasil, mas totalmente possível numa operação hard lender. E por fim, a última grande importância da operação é possibilidade de imediato você ter 3 mais 3 anos de carência. Muita gente me pergunta, Luciano, por que 3 mais 3? Porque é uma primeira operação, né? 99,9% dos clientes eles são estreantes na área internacional. Então qualquer financiador, até mesmo o Kennedy, ele vai te dar de início 3 anos de carência. Se você for adimplente nesses 3 anos, ele te dará mais 3 anos. Só que existe, eu vou te explicar isso no bloco que vem a seguir, existe possibilidade de um processo chamado Replacement Loan, onde você utiliza o dinheiro do primeiro aporte no hard lender para ingressar em novas operações e tomar muito mais créditos em outros financiadores e ampliar sua captação e reduzir suas taxas. Vamos agora ao próximo quadro, onde eu explicarei como a operação hard lender te configura no mercado de crédito internacional. Vamos lá? Como dito no bloco anterior, nós estamos neste vídeo para demonstrar a importância de uma operação hard lender para os empresários brasileiros e para nossos parceiros por todo o Brasil. Neste bloco, vamos falar como a estrutura criada pela hard lender consegue levar o cliente a novas e sofisticadas operações de crédito. Bom, por vezes, ao longo de um ano, chegamos a ter dezenas ou centenas de solicitações de clientes querendo realizar operações ou de cash collateral, onde o dinheiro é o lastro da sua operação, ou até mesmo utilizar instrumentos como a SBLC. Porém, a gente sempre diz que sem uma estrutura jurídica internacional e com track record de crédito, raramente ou praticamente impossivelmente um cliente conseguiria acessar uma estrutura dessa, a não ser que fosse um cliente com faturamento acima de 1 bilhão de faturamento ano, com balanço auditado, governança corporativa e uma série de itens que, obviamente, empresas médias não possuem. Então, qual é a ciência para se chegar a operações sofisticadas no mercado internacional? Pois bem, a estrutura de uma operação hard lender ela é muito simples, porque você tem um projeto, o cliente no Brasil, que é o demandante do crédito, é constituída uma nova estrutura para se aportar o capital e ele toma o dinheiro no hard lender, que no nosso caso é o Fundo Kennedy. Pois bem, nessa estruturação feita pela Savel, o cliente consegue ter o seu primeiro crédito sem a necessidade de exigência de um business plan, de balanços auditados e outras exigências que as outras operações se fazem extremamente necessárias. Então, quando a operação hard lender é executada e ela é feita com o cliente a partir de uma garantia imobiliária, ela deixa para esse cliente, além do crédito, ela deixa também um legado. E é isso que é importante que todos nós compreendemos neste vídeo. Não é só
quando você, por exemplo, investe numa estruturação financeira, não é só aquele crédito no caso, né, de 2 a 50 milhões de dólares, que é o limite da hard lender, né, que você toma. Você também leva essa estrutura internacional com registros, homologações, legal opinion, tudo que tem direito na Europa ou Estados Unidos e, o mais importante, uma referência em crédito. Uma vez que você tem essa estrutura e com a referência de crédito, outras portas se abrem. Então, um cliente que hoje tomou aqui, por exemplo, de 3 a 10 milhões de dólares, mesmo que o nosso limite seja de 2 a 50, então que ele tome aqui de 3 a 10, ele pode acessar outros tipos de operações, obviamente num novo modelo, numa nova formatação, e aportar de 5 a 10 vezes mais capital com uma taxa bem menor que a da primeira. Esse procedimento já muito explicado, nós damos o nome de replacement loan, quando o cliente ele utiliza uma nova operação de crédito para reperfilar o crédito anterior e muito mais. Ele pode, nessa segunda tomada de crédito, que é constituída através da primeira operação, acessando uma operação corporate finance, por exemplo, com a estruturação de instrumentos financeiros no modelo SBLC. Ele pode, por exemplo, utilizar ações de empresas que ele pode adquirir como empresas listadas em bolsa, né, como colateral. Ele pode emitir títulos de dívida de um projeto no mercado internacional e ele pode usar o próprio crédito como garantia para uma operação cash collateral. Então é importante se entender que a operação hard lender ela abre todo um espectro de novas operações que amplifica o crédito, reduz a taxa e multiplica as oportunidades de captação. E como isso daí beneficia o seu processo? Quando você toma o crédito hard lender para um projeto específico. E depois você consegue buscar pela mesma estrutura que você constituiu na primeira operação para outros projetos, utilizando a mesma estrutura existente. Então é importante compreender que a hard lender ela vai te dar, eu costumo dizer que ela vai te dar uma plataforma de lançamento. Ou seja, se você pegar qualquer cliente hoje, middle, com garantia imobiliária, praticamente quase nenhum fundo aceita ele fora do Brasil. Se no Brasil você já não é aceito, imagina fora. Na operação hard lender com o Kennedy, executado pelo nosso advisor Savel, você consegue buscar o primeiro crédito e destravar outros modelos de operações. E isso é importante perceber porque a natureza não dá salto e nem muito menos o mercado financeiro. Você precisa evoluir passo a passo e conquistar a credibilidade do mercado. Se no Brasil há empresas que existem há 10, 20, 30, 40 anos e mesmo assim mal passam de 20 a 30% do seu faturamento em crédito, e você não pode imaginar que na primeira operação de crédito internacional tudo estará resolvido, mas sim será o passo para que tudo seja resolvido. Então a hard lender ela te dá todo o crédito que você precisa na taxa que lhe é possível. A segunda operação, sendo qualquer uma dessas, com seus novos projetos, vai te dar todo o dinheiro que você precisa e sempre sonhou e também a taxa e o prazo que você busca. Então, essa é o quadro que mostra a importância da hard lender, não só em te dar o crédito, como te preparar para novas rodadas de captação a nível internacional. É importante que todos nós compreendamos que uma vida no mercado internacional ela é como uma vida no Brasil. Você vai fazer a primeira operação, a segunda que paga a primeira, a terceira que paga a segunda e assim você vai crescendo, tendo cada vez mais crédito em condições cada vez melhores. E com certeza, com a quantidade de financiadores que existe no mercado internacional, que passam de 1000, com certeza não vai lhe faltar crédito, seja o tamanho do seu projeto ou o segmento que seja. Bom, agora vamos para o próximo quadro, onde vamos demonstrar a importância da cessão temporária de garantia, o porquê ela é tão importante no Brasil e como o cliente pode acessar ou participar dela. Vamos lá? Como nós tínhamos tratado no bloco anterior, neste bloco vamos falar a importância da cessão temporária de garantias. Temos vídeos na internet, entrevista com o Flávio Rios, que é da Rios Soluções, que hoje fornece garantias para nossas operações,
Mas, de fato, qual é a importância da cessão temporária de garantia na operação hard lender e até mesmo para o nosso cliente que hoje busca crédito e não tem sua garantia? Ou tem, mas está indisponível por N motivos. Por exemplo, falta de certidões negativas, estar alienado a uma dívida que está em atraso. Por exemplo, se você tiver uma área com dívida e ela estiver em atraso, não dá para fazer interveniente quitante. Então você automaticamente não tem garantia. Então, como a cessão temporária de garantia ajuda nesse mecanismo de crédito da hard lender? Vamos lá? Bom, o ponto de importância relevantíssimo nesse processo é fornecer garantia imobiliária para clientes potenciais. Então, quando nós bolamos esse procedimento, onde provedores, ou seja, donos de garantias imobiliárias viáveis para a nossa operação, que hoje, só no Brasil, há mais de 100 bilhões de imóveis viáveis para a nossa operação. Quando esses clientes potenciais não têm garantia, quem resolve isso é a cessão temporária. São provedores que hoje dispõem de grandes imóveis urbanos, rurais, construídos ou não, em grandes centros urbanos ou não, e de sul a norte do país. Eles hoje fornecem essa garantia através de um processo de interveniente anuente fiduciário e fornecem garantias a clientes potenciais. Então, há muitos clientes ou em RJ, recuperação judicial, ou clientes que perderam a sua garantia para algum banco, ou clientes que não têm mesmo garantia, ou seja, muitas vezes a empresa cresce em faturamento, mas não tem patrimônio. Então, como que elas se resolvem? É a cessão temporária que resolve. É ela que dá esse imóvel para que o cliente tome o seu primeiro crédito e constitua aquela estrutura hard lender que depois vai levá-lo a novas formas de operações que não precisará mais de garantia imobiliária. Então é como nós costumamos dizer, é o andador para quem não sabe andar. Quando você nasce, você engatinha, você não anda direto. Você precisa de um apoiador ou de um andador. Depois que você anda, você não precisa mais disso. É a mesma coisa da garantia imobiliária. Ela vai ajudar o cliente que não tem garantia imobiliária a ter o seu primeiro crédito. E uma vez que ele conquiste, ele consegue evoluir em outros formatos que não precisará mais da garantia imobiliária. E isso ajuda todos. Ajuda tanto o provedor, porque ele pode disponibilizar essa garantia para outros clientes que precisam, e ajuda o cliente que tomou o crédito, que pode seguir em frente com a sua captação sem precisar mais buscar esse tipo de operação. Então ajuda a todos, porque com certeza, com mais de 900 mil empresas no Brasil precisando de crédito, não vai faltar oportunidade de utilizar imóveis. O segundo ponto é a utilização de garantia de terceiros. Muitas vezes o cliente, ele mesmo traz a garantia de terceiro. Então, a cessão temporária, ela foi criada por isso, porque quando você faz um processo de crédito, geralmente é exigido que a garantia esteja no seu nome, mas no nosso caso não. E isso se dá à parte de cessão temporária, porque o imóvel pode estar no nome do nosso cliente e pode estar no nome de um terceiro, que o próprio cliente pode trazer. Há casos de clientes que trouxeram sua própria garantia de relacionamentos que possuem com outros empresários ou outras pessoas, e a cessão temporária possibilita isso, porque a cessão temporária é o termo, ela pode vir via um provedor qualificado ou via o seu próprio cliente. Então ela possibilita você utilizar garantias de terceiros. O terceiro passo e de relevância e importância na cessão temporária é que ela dá vida a crédito a projetos Green e Brownfield. Sempre me perguntam, pô, Luciano, se eu tiver um projeto Greenfield que ainda não fatura, não existe, quer sair do zero, né? É ela, é a garantia, a cessão temporária que pode dar garantia para o seu projeto. Recentemente estava conversando com uma empresa da área de telemedicina e ela falou, pô, como é que eu consigo captar dinheiro se eu não tenho ainda recebimento? A cessão temporária. Você pode trazer a sua garantia ou forneceremos a garantia e com isso você terá o seu primeiro crédito. Então, a cessão temporária ela dá vida de crédito a projetos Green e Brownfield que ainda não faturam e é a garantia que dá esse primeiro crédito. E por fim, gerar rendas e ganhos a provedores e a clientes. Pois bem, nós sabemos que dentro do Brasil existem milhares de imóveis parados onde os atuais donos só pagam impostos. Pagam impostos, têm que cuidar da manutenção, um monte de custos. E muitas vezes isso descapitaliza
completamente o dono do imóvel. A cessão temporária, ela além de trazer crédito para o cliente, ela também traz ganhos ao provedor. Quem aluga o seu imóvel para uma operação de crédito, ele também ganha uma rentabilidade disso, e isso ajuda muitas vezes o provedor a, vamos dizer, a fazer uma série de ações que ele não conseguia fazer por não ter crédito, por não ter dinheiro. Então, quando um provedor ele dispõe de uma área para uma operação hard lender, ele ganha um valor que muitas vezes esse valor possibilita que ele também faça novas operações. Então, todos ganham. Ganha a operação, ganha o cliente, o crédito, e ganha o provedor, que tem uma rentabilidade sobre a operação. E do ponto de vista operacional, é totalmente seguro. Hoje, graças a Deus, a nossa inadimplência é zero, né? E não temos nenhum problema com garantias que já foram cedidas. Zero de problema. Então, eu convido a todos a entender que a importância da cessão temporária ela é bem explícita nesses 4 itens que estão aqui. No próximo quadro, nós vamos entender como funciona a cessão temporária dentro do processo de crédito. Como que você pode lançar mão dessas garantias e entrar com ela no processo de crédito para que você tenha o seu primeiro crédito, mesmo não tendo a sua garantia. Vamos lá? Bom, como falamos no nosso penúltimo bloco, esse bloco 4, ele vai explicar como a garantia, através da cessão temporária, entra na operação hard lender de forma legal e ordenada. Bom, esse quadro mostra como funciona a operação quando a garantia não é do cliente. Quando a garantia ela advém de um provedor independente que está fornecendo o seu imóvel para uma alienação fiduciária em favor do tomador do crédito. Quando a garantia vem de uma empresa como a Rio Soluções, ela manifesta e amarra isso através de uma LOI, que é uma carta de intenção emitida pela Rio Soluções com as características do imóvel ou dos imóveis para que o cliente contrate. Quando a garantia vem do cliente e não é dele, não está em nome dele, nominal, ele não precisa trocar de titularidade. Ele vai fornecer um documento que chamamos de carta de anuência, ao qual no nosso site existe um link para você baixar o modelo que você tem que fornecer. E por que nós pedimos essa carta de anuência para a entrada do ativo imobiliário na operação? Justamente para proteger você, cliente, que está contratando o crédito conosco. Ou seja, quando nós fazemos a análise, né, análise do diligence underwriting da sua operação, é importante que nós tenhamos a percepção de que essa pessoa que está te emprestando a garantia, que ela está ligada a você no processo de crédito, porque lá na frente ela terá que assinar uma alienação fiduciária em seu favor. Então a carta de anuência ela deixa claro essa intenção materializada desse provedor em dar o imóvel para a sua operação. Então, numa operação hard lender, que é o objeto do nosso trabalho aqui, você tem um cliente tomador do crédito, que está no Brasil, tem a estrutura coparticipada que é dele, criada por nós da Savel para a tomada do crédito, e temos o fundo Kennedy, que dá o crédito a essa estrutura. Como que essa garantia entra no processo mesmo não sendo sua? A Rio Soluções, que é o interveniente técnico, que já lhe qualificou lá atrás como um tomador de garantia e com um perfil positivo para crédito, ela lhe emite uma LOI que amarra esse processo com você. No processo de alienação fiduciária, o provedor, que tem um contrato de cessão temporária de garantia já assinado com o cliente, faz a alienação fiduciária do seu ativo para o CNPJ jurídico do fundo no Brasil. Com isso, o CNPJ jurídico, depois de feita a alienação, ele é expedido um registro, um protocolo eletrônico do registro dessa matrícula já alienada para o fundo que libera o recurso. Então, demonstra-se facilmente que no processo de cessão temporária não há troca de titularidade de imóvel. E isso facilita muito em termos de custo da operação, porque quando você tem que trocar o imóvel de titular, muitos impostos são cobrados sobre essa mudança de titularidade. Então está aqui o primeiro ganho, não há mudança de titularidade. Segundo, a alienação fiduciária ela é feita pura e exclusivamente no valor da dívida. Então se o imóvel vale 10 e a dívida é de 3,
a dívida é apenas o que está inscrito ali. Então muita gente pergunta, poxa, mas o meu imóvel é maior. Não tem problema, não há problema disso, não pode ser menor, mas maior pode. Você pode ter uma dívida de 3 milhões de dólares inscrita no imóvel de 6, porque na verdade isso não destrói o valor do seu imóvel, muito pelo contrário, coloca certamente aquilo que o provedor colocou ao cliente que dará para ele. Outro fato importante, no processo de alienação fiduciária, isso é tudo feito em ato contínuo. Então, no mesmo dia, vai o cliente, tomador do crédito, o provedor, os advogados, nós, e no mesmo dia é feito todas as assinaturas, tanto do contrato de crédito, que já foi previamente estudado e alinhado entre as partes, como da alienação fiduciária. Então o provedor ele não tem muito trabalho, ele vai e ali ele já faz isso automaticamente e já sai com a matrícula alienada para registro em seu cartório. E o contrato de cessão temporária, ele também rege os ganhos do provedor nisso. Então os valores do aluguel da garantia que são pagos pós-crédito fica protegido por um contrato entre o provedor e o cliente. E aí vai uma mensagem muito importante para todos que estão vendo esse vídeo. Você que hoje busca crédito e não tem garantia, já sabe que existe um caminho, que pode ser identificado por você ou que existe uma empresa, que é a Rio Soluções, que já faz isso. E você que tem imóvel, né, em qualquer lugar do Brasil, que não pretende vender este imóvel, mas precisa ganhar dinheiro e quer ajudar a economia brasileira a se aquecer, utilize o seu imóvel no processo de cessão temporária. Procure a inteligência comercial ou procure a Rio Soluções, fale conosco e apresente seu imóvel. Lhe garantimos que a operação é totalmente segura e que você terá uma ótima renda sobre ele e além de oferir um ganho, continuar com o seu imóvel, você ajudará dezenas de clientes a acessar novas linhas de crédito e fazer com que toda a cadeia produtiva do Brasil ganhe com isso. E por ser uma operação que nós chamamos de operação curta, né, de 3 mais 3 anos, com possibilidade de replacement loan, o provedor é totalmente seguro, porque todos os clientes que vêm para essa operação têm como objetivo pagar. Então eles não vêm para dar default, ou erro, ou quebra, não. Eles vêm para tomar o crédito, investir no seu negócio e pagar, ou tomar o crédito, investir no seu negócio e tomar um novo crédito para pagar tudo isso. Então, todos vocês que nos ouvem, que têm imóveis, entrem em contato conosco e desde já eu agradeço a todos que têm acompanhado o nosso canal. O objetivo desse canal no YouTube é justamente levar informação de qualidade a todos os empresários brasileiros. Hoje temos um trabalho muito forte pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Google e pelo YouTube. No nosso canal Inteligência Comercial ACI, você poderá ver todas as palestras que estamos dando pelo Brasil, todos os eventos que participamos, vídeos que produzimos e até o fim do ano serão mais 8 a 10 vídeos produzidos por nós para levar informação de qualidade e objetividade. Agradeço a todos a atenção, que Deus abençoe o Brasil e que possamos cada vez mais ter crédito para crescer de maneira segura e com liquidez. Muito obrigado.